Play! E aí, essa galera, vamos hoje para mais um podcastzinho, mais um episódio com mais outro convidado. Hoje, antes de apresentar o convidado, né, vamos pagar as contas, né, meu amigo? Olha aí. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no cenário da Iron Comics, uma das maiores importadoras aqui de Recife, certo? E se você tem o seu negócio ou quer começar, quer trazer produtos da China direto para cá, quer reduzir sua margem, a gente vai deixar os links aí na descrição e muito importante. Vamos falar depois também da parte tributária, um pouco mais sobre isso. E vamos lá fazer a introdução, né? Desse Começando aqui velho com amigo. ele. Pode ir, velho. Exatamente. E aí, meu irmão, como é que você Zé está? Vitor aqui conosco. Exato. Não, primeiramente agradecer aí, Neves, Foi, Bruno quem e agradece. Amanda que tá aqui. Inclusive, Exato. até brinquei aqui antes da gravação que a Amanda é a Malu Perini do Exato. The Front, viu? E Mas prazer gigante estar aqui e realmente conversar com vocês, É, aprender, né? que Já aprendi honra. muita coisa aqui de bastidores e tal. Os bastidores a gente começou um bocado antes de Foi, começar, foi. diga-se de passagem, né? Porra. Papo de 1 hora já. Foi, não foi? Foi, Foi, acho que por um aí, pouco mais. Trocando ideia. E é isso, velho. Hoje a gente queria saber um pouco mais da tua história. Eu acompanhei tudo isso de perto, né? De fato. Mas vamos contar pra todo mundo que é um storytelling, diga-se de passagem aí, Valeu, obrigado. gigantesco e porra. Que Coisa até linda. eu nem conhecia, pra ser sincero, doutor. Eu Ah. vim conhecer esse teu lado há pouco tempo, inclusive. Foi. Né? Nos últimos encontros que a gente tava no mesmo ambiente, né? A gente trocou essa ideia. Foi, eu acho que a gente já se conhecia de vista assim, de longe, né? Que é um ovo na Recife também, Não tem aí como não conhecer muito alguém. amigo em comum, mas já vi de vista assim. Já tinha visto, né? E LinkedIn também, né? LinkedIn. Importantíssimo, criem LinkedIn. Faça a campanha aí pro LinkedIn. Pro LinkedIn. Patrocina aqui, LinkedIn, tá? Ah, Ia ser se Deus incrível. quiser. Pelo Mas- menos um prêmiozinho de graça já dá Não, uma é. bom, né? Não, mas de fato, a rede social. Porque a gente nunca teve contato, pô, de, sei lá, no máximo tu foi lá em casa umas 2 vezes com uma pelada e tal. Foi jogar Mas bola. trocar ideia Aham. foi depois do posicionamento nas redes sociais, de entender, pô, que massa a vibe do cara e tal, não sei o quê. verdade. Se mostrar, né? Sempre se mostrar. Você tem É. que, de fato... E tem um ciclo muito bom também, né? Porque, tipo, Bruno sempre falou muito bem de você. Sei lá, é almoço e tal, não sei o quê. Pô, eu troco muita ideia com o Neves e tal. Sim. Ah, Aí, naturalmente, assim, de longe você já começa a ter uma boa impressão, Sim. até profissionalmente falando, daquela outra pessoa. exatamente, é isso. Tem amigos que falam bem de você quando você não está. Perto, né? Isso é bom. Isso aí. E um fato curioso sobre tu, que eu acho que tu é a única pessoa que eu conheço. Quadrigêmeos, né, irmão? Começando um pouco da tua história. Quadrigêmeos. Total. E eu que tô meio que de dentro, né? Queria saber de tu como é que foi o começo da tua história, assim. Eu lembro quando tu entrou na faculdade e tudo mais, era um rolo, né? Loucura total, correria, né? Correria. Conta Acho aí que era um maior do pouco que mais. hoje, né? Com Muito certeza, maior, né? né? Com certeza, né, meu Muito irmão? Agora tá. Agora tá Diga-se mais... de passagem, tá mais Agora- tranquilo, né? Graças a Deus. Não, então, é... Administrar o pouco é muito mais difícil do que administrar muito. Não, eu até converso muito com meu pai, né? Meu pai, assim, é um grande mentor, assim, profissional, sempre foi. Inclusive, os nossos empregos, o primeiro emprego foi igual, eu e ele. Sim. E isso que Neves falou agora é fundamental, porque lá atrás, quando eu iniciei a faculdade, eu tinha muito trabalho braçal, né? Que você é a correria gigante. E hoje é muito mental também, que inclusive Desgasta vocês falam muito. muito de questão emocional, filosofia. Então, o meu contexto hoje é muito trabalhar essa questão para poder aguentar o tranco. Com certeza. Mas isso que tu falou, Bruno, de ser quadrigêmeos é, de certa forma, algo que é uma curiosidade, mas que ao mesmo tempo tem total impacto Aham. na minha vida profissional. Porque, de certa forma, é aquela coisa, né? Eu tenho uma premissa na minha vida que é o seguinte: se você, de certa forma, não nasceu em berço de ouro, você não pode se dar o luxo de não arriscar. Total. Então, talvez pelo fato de eu ter sido quadrigêmeos e tal, naturalmente eu tive que passar por algumas situações e esforços que me moldaram hoje na pessoa que eu sou. Então, a título de exemplo, eu me formei pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, fiz direito lá. E, poxa, 4 pessoas, 4 irmãos. Meu pai não tinha a condição financeira de pagar a faculdade dos 4.
E aí, a título de exemplo, eu conheci Bruno ali em 2017. Não, 2017 não, a gente saiu da faculdade em 2017, 2012, mas a gente conheceu em 2014 por aí. Mas em 2017 a gente, enfim, se formou num colégio. Eu já saí do colégio ali muito com um sonho, assim, muito grande, assim, de querer empreender, querer ajudar pessoas. Só que, inclusive, eu vou até falar um pouco disso daqui a pouco. Eu acho que o jovem em si, ele sai muito com esse negócio de querer empreender, mas por quê? Para ajudar pessoas. Só que a gente vai ver aqui no decorrer da conversa, que isso no final das contas se torna muito genérico. Isso não se torna um fato para você dar o primeiro passo. Porque empreender nada mais é, inerentemente, de uma relação de problema-solução. Então você não pode dizer assim, eu quero empreender porque eu quero ajudar pessoas. Se você empreender, você já vai ajudar pessoas. Tá ligado? Eu não sei se vocês já viram um meme, que é o Buzz Lightyear assim, numa caixa e vou sair da faculdade, vou empreender, ficar rico. Então, Tipo, todos 50 iguais, pessoas assim, em 2 anos. Então, assim, eu tinha muito essa questão. Eu acho que todo jovem que quer empreender tem, né? Tipo assim, eu quero empreender para ajudar pessoas. Só que quando você começa a se tornar maduro, você vai ver que não, velho. Tipo, você vai empreender, você já vai ajudar alguém porque você vai estar solucionando algum problema. Então, a questão não é esse primeiro passo. Zé, como foi que você começou a aprender isso no dia a dia? É como eu tô falando. Como meu pai não tinha condição, assim, de abraçar os quatro, assim, Os de... quatro. Eu trabalhei desde muito cedo. Meu primeiro emprego foi na Nestlé, né? Em resumo, foi emprego temporário, pra vocês terem ideia. Foi um emprego, assim, de 12 dias. Sim. Trabalhava numa parreira de supermercado, onde vendia ovo de Páscoa Eu lembro na que época... era Lembra? temporada. Temporário, 12 dias. E aí, graças a Deus, entrei com sangue no olho, me destaquei, foi minha primeira experiência com vendas, inclusive. E que foi muito boa, né? Eu Muito lembro. boa. E aí eu fui contratado como um repositor de merchandise. Basicamente a galera que tipo coloca Como biscoito, posicionar, né, ali. ração Sim. nas fileiras. gôndolas. Ali foi minha primeira grande experiência com negócios. Porque hoje eu diria que eu tenho experiência ali no âmbito de prestação de serviço, no âmbito ali de certa forma ali atacado, varejo. Comércio em si, né? Foi na Nestlé. Por que, Neves, ali? Porque quando você está no supermercado, você aprende muito de precificação, giro, relacionamento com o cliente. Onde é que está o lead condensado? Aí o cara, Posicionamento tá de ali. marca. Imposto, tudo. Então ali foi a minha primeira experiência. E aí vem a questão emocional que eu falei pra vocês no início, que eu acho que tem muito match com o que vocês fazem. Esse meu primeiro emprego, eu trabalhava de segunda a sábado de noite, pra vocês terem ideia. A católica, tu sabe que, principalmente nos primeiros períodos, você tem, quem estuda de noite tem aula sábado de manhã. Sábado. Só que sábado de manhã, pra vocês terem ideia de como minha vida era corrida nesse tipo de faculdade, eu tinha expediente na Nestlé. Então eu troquei o turno pra ir pra faculdade de manhã e trabalhar da tarde pra noite. Em resumo, os 3 primeiros anos da minha faculdade, 2,5 por ali, foi trabalhando de segunda a Foi esse tempo sábado todo, de né, noite. Foi. Eu comecei a estagiar no 7º período. Quando foi ali no final do 6º período, eu me demiti e aí começa A história da CJP. a história no tributário, Uhum. né? Porque assim, qual foi a leitura que eu fiz? Isso é até uma dica para quem quer começar a estudar sobre empreendedorismo e tal. Como eu ainda não poderia estar trabalhando na minha área do ponto de vista prático, por uma questão de juntar ali uma grana para eventualmente depois ter uma segurança no momento que eu estivesse estagiando, eu fiz, poxa, eu vou aproveitar esses 1 ano e meio, 2 anos de Nestlé para aprender muito sobre negócios. Foi exatamente o que eu fiz. Né? Então, naquela época, sei lá, acho que eu li uma centena de livros de gestão, liderança, marketing, vendas. E isso reverberou quando eu comecei a estagiar e quando eu fundei a CJT, entendeu? Voltando um pouquinho, assim, mais pra essa época que tu tá falando. De onde é que surgiu o start? Eu acredito, de onde é que surgiu o start de tu, assim, falar, pô, esse é o caminho de estudar, de ler mais sobre isso, porque nós éramos em outra pegada. Todo mundo Total. era assim e tudo mais. E de Total. onde é que veio isso? De onde é que foi? Excelente pergunta, porque eu acho que a gente se conhece há um tempo e eu nunca fui um cara muito disciplinado nessa época, zero. Tanto é que eu decidi entrar na Católica e fazer todo esse percurso que eu falei pra vocês, de ter que ralar, de trabalhar até sábado de noite, justamente porque eu não queria fazer outro Enem.
Sim. Então mostra que eu era tão indisciplinado a ponto de não tentar o Enem de novo. Porque eu queria lá entrar logo. Sim. E aí, quando foi o start? Ainda no colégio, eu tive dois grandes mentores. Inclusive, aproveitar aqui a oportunidade para falar deles, que acho que tu chegou até a conhecer, que é Graziela Moraes e Diego Barreto. Né? Em resumo ali, professores de história da gente. E quando foi na época do colégio, eles falaram, ó, você tem que começar a ler, velho. Se você é um cara que, de certa forma, é um questionador, é indisciplinado, isso é bom pra você. Mas por que isso? Mas por que isso? Mas você tem que começar a ler. E acho que foram essas duas pessoas que, assim, depois do meu pai e da minha mãe, são as pessoas que eu sou mais grato, assim, profissionalmente falando, porque me deram esse start de ler. Então, todas as ideias que eu tenho hoje, por exemplo, não é porque Deus coloca na minha cabeça, é porque eu tive uma base teórica muito forte de leitura, de estudo, e aí, naturalmente, quando eu dei esse start, hoje você tem um potencial criativo, de certa forma, diferente da maioria das pessoas que não lê. Eu tenho uma coisa que me chamou a atenção, tava lembrando aqui. Eu te acompanho no Instagram, né? Pra quem não sabe, Zé, eu tenho o Insta CJT, e ele fala muito sobre negócios, tributário, enfim, toda essa questão. E o que me pegou foi algo que tu sempre bate na tecla, que é o seguinte: tu fala que, apesar da tua pouca idade, tu tenta mostrar que tu já é muito, eu vou ter cuidado com a palavra, mas talvez responsável ou talvez muito sábio realmente naquilo que tu sabe fazer. E aí tu fala que como é que eu posso provar que eu, enquanto um jovem rapaz de 20 e poucos anos, consigo ser tão bom até melhor do que uma pessoa que já está na área há 10, 15 anos. Então, fazendo essa conexão, talvez seja porque tu sempre teve essa dificuldade e tu falou assim, não vou me render a ela, então vou atrás. Como é que eu vou? Vou ler, vou me especializar. Então, eu diria que, até te perguntando, em 3 anos, 4 anos, sei lá, o tempo que tu ficou estudando aí na faculdade, tu realmente sente que talvez tu se iguale, bem entre aspas, a alguém que passou 10 anos estudando, por exemplo, ou até mais à frente, sabe? Como é que tu se vê em relação a isso? Veja, o que que eu. Respondendo a primeira pergunta, de que forma você pode passar credibilidade tendo 23 anos, né? Porque eu contei pra Exato, vocês aqui agora Autoridade. que eu comecei a estagiar no sétimo período. Então, a título de exemplo, eu tô na área tributária há 3 anos e vocês acompanham o crescimento que foi, assim, de certa forma, muito rápido. Exato. O que é que eu posso dizer? Primeira coisa, quando você é jovem, você tem que compensar com alguma coisa. A única forma de você compensar é com números, com resultados. Né? Então eu chego hoje em qualquer pessoa, independente da idade, da posição social e da carreira, e chego, olha, eu me chamo José Vitor, tenho 23 anos, o resultado é esse. O cara não quer saber a minha idade. Exato. Ah, Porque storytelling, no final das contas, é você ter números muito bem narrados por histórias reais que aconteceram. Então, por exemplo, o fato de vocês me perguntarem o que foi que aconteceu para eu bater números, de tipo, estar na condição que estou hoje e tal, na realidade, esses fatos são perguntados justamente porque os números chegaram. Se eu não tivesse números, ah, não ia ter essa pergunta, entendeu? com certeza. Com certeza. Então, acho que eu até brinco com alguns amigos meus, eu falo, falar até papagaio fala. Né? Eu acho que hoje, no mundo da internet, que a verdade seja dita, muitas coisas positivas a internet trouxe. Então, não à toa, por exemplo, foi como a gente começou aqui no início da gravação. Eu e Neves, a gente começou a se conhecer e se admirar porque ele começou a postar no LinkedIn, ele também começou a ver meus conteúdos no Instagram, a gente mantém contato. Então a internet é muito boa nesse sentido, mas de certa forma a pessoa tem que ter cuidado, principalmente quem está começando, de separar o falastrão da pessoa que realmente tem resultado. Ah, Que a verdade seja dita. E a única forma de você efetivamente separar isso é com números. Ó, hoje eu sou fundador de um clube que está em 15 estados, membros espalhados em mais de 130 locais de trabalho no Brasil, entre história de advocacia, órgão público, contabilidade e empresa. Porra, números. não, Então, isso. eu tenho números, tenho resultado. Quando você apresenta isso para qualquer pessoa, o cara não quer saber a minha idade. Ele quer saber os resultados. Então, hoje, de certa forma, eu tenho muito acesso a pessoas muito bem sucedidas na minha área e também empresários, enfim. E eu não tive nenhum desse tipo de acesso e amizade que eu tenho hoje, dizendo, eu te admiro muito e tal. Eu nunca fui de, entre aspas, baba-ovo de ninguém, mas eu conquistei esse acesso, esse respeito a essas amizades por meio do resultado. Então acho que uma dica, respondendo a pergunta, Neves, para as pessoas da nossa idade, é deixar um pouco essa questão de admiração você vai ter, porque você está começando agora e o cara tá lá em cima. Então é até óbvio você falar que você admira alguém. Sim, sim. Mas não é dessa forma que você vai ter esse acesso. Você vai ter esse acesso mostrando o resultado.
E aí você meio que vai contrariar o tempo. De certa forma, pô, 23 anos, mas você tá no meio da guerra, né? Negócios são guerra, é uma guerra. Então você tem que se tornar disciplinado, Ao ganhar ponto maturidade antes do tempo, vamos dizer assim, e cuidar exatamente do que tu falou, da de cabeça. emocional. Entendi. Então acho que é a forma de se tornar credenciado, vamos dizer assim, de jogar o jogo grande, é trazendo números, trazendo resultados. Inclusive, eu lembro ali quando tu começou a estagiar, foi quando começou a surgir um pouco de várias propostas para tu, né? E eu queria saber dessa tua parte que eu acho bem interessante, que várias oportunidades começaram a surgir quando você começou a tomar relevância dentro da sua área, certo? E para tu, como é que foi esse jogo de cintura de se sair para algumas oportunidades que eram muito boas, diga-se de passagem, só que tu viu que talvez aquilo não fosse teu foco no momento e o que não está necessariamente no teu foco não é o que importa naquele momento. Como foi para tu essa parte de tipo, tu sabe que a CJT, a parte tributária, era o teu principal hobby. Quando é que tu começou a se tocar nisso? Que é isso, eu tenho que focar nisso. Perfeito. Eu acho que a partir do momento que você dá aquele primeiro start e começa a ter os primeiros resultados, principalmente pra gente que é muito novo ainda, eu acho que são dois grandes conselhos. Primeira coisa é, de certa forma, não parar de entender a realidade que de fato é com a primeira conquista, com o primeiro resultado. Né? Porque, veja, graças a Deus aqui a gente tá muito bem pra nossa idade, tanto emocionalmente falando e graças a Deus financeiramente também, e a gente poderia talvez perder um pouco daquela humildade, daquele pé no chão que tem no começo e de certa forma você acaba tomando decisões erradas. Por que eu tô falando isso? Porque entra a pauta da decisão. Naturalmente, quando você vai começando a crescer e tal, primeiras conquistas, você começa a ter muitos convites e muitas oportunidades. Só que se você tá no ponto A e você quer chegar no C aqui, nesse trajeto vai chegar muita coisa, que é o que acontece exatamente comigo hoje. Hoje eu recebo proposta de MBA, de bolsa de graduação, de pós, não sei o quê. Inclusive, por exemplo, propostas de sociedade dentro e fora da minha área. Né? Então já tive proposta de sociedade, tanto de escritório de advocacia, como também de colega que curte muito negócios também, estudioso, e falou, ó, eu quero lançar uma marca de roupa. Tu tem um perfil muito legal de negócio, quer ser meu sócio. Então, é você saber o que de fato vai fazer que você chegue aqui no objetivo final. Né? Então, talvez o meu maior aprendizado que eu tive em relação a foco, de saber o que decidir e quando decidir, foi esse ano. Esse ano surgiu muito convite nesse sentido. Inclusive, talvez um dos maiores deles foi, a título de exemplo, uma organização, que eu não vou falar nome por uma questão de... Entendo. Foi uma negociação sigilosa assim, mas para vocês terem ideia, foi 20 dias de negociação, uma organização de negócios que está presente em vários países no mundo, e me chamaram para presidir um novo projeto aqui em Pernambuco. Poxa, é aquela história. Quando você analisa à primeira vista, você primeiro, obviamente, fica muito lisonjeado de falar, poxa, que legal. Tô sendo reconhecido Isso é o a esse resultado de um nível, trabalho né? que está sendo consolidado. Mas aí, naturalmente, você tem que ter muita maturidade para saber se você de fato tem que aceitar aquilo. Porque, poxa, será que isso de fato vai me ajudar a chegar exatamente onde eu estou pretendendo? Mesmo sendo muito boa. Então, inclusive ter maturidade na forma que você vai dizer ou não. Pra você sair Sair daquela com a aquele porta diálogo aberta, né? sendo respeitado, entendeu? Com a porta aberta, exatamente. E foi até engraçado quando, do nada, Zé, posso ligar? Eram assim umas 10 e Eu te liguei, meia, não foi? umas 10 e meia da noite, Zé, posso ligar? Aí eu, "Ixi, Maria, será que aconteceu alguma coisa? Aí tu contou e tal, foi massa essa troca de ideia. Pronto, isso aí que você falou já é uma terceira resposta. Quando você tem que tomar decisões grandes, de receber convites importantes, e principalmente quando você está pretenso a dizer um não, eu acho que é muito importante você ter uma rede de contatos de pessoas que são igualmente maduras a ponto de conversar sobre temas nesse sentido e de fato sair ligando. Então foi exatamente o que eu fiz. Né? Tive alguns convites esse ano que eu saí, pô, 10 da noite, 11 horas da noite, para quem eu vou ligar e trocar ideia. Ah, vou ligar aqui pra Neves pra falar, Neves, ó, tem isso aqui, vai. Dá tua opinião aí, 5 minutos. Entendi. Pronto, Neves falou isso. Outra coisa, seus amigos, seus pais, inclusive, vão te dar algumas opiniões.
mas no final é você que tem que Tomar a bancar. decisão mesmo. Talvez eu tenha um pouco disso, de assim, ó, eu quero ser protagonista da minha vida, no meu sucesso e meus fracassos. No final das contas, a decisão é 100% minha. Uhum. Então eu tenho um pouco disso também. Eu acho que a tomada de decisão em si, assim, quando você tá 100% no foco, você vai escutar várias pessoas falando e muitas vezes eu acho que hoje as opiniões que as pessoas dão às vezes são muito mais no sentido de se resguardar. De, não sei literalmente no teu ciclo, mas no meu, assim, eu vejo que o pessoal às vezes é muito tenta buscar aquela segurança que acaba que não existe, sabe? Não, fica aí no teu trabalho porque talvez se tu der um passo maior que a perna, pode ser que dê errado, não sei o quê, mas eu acho que isso, velho. Eu acho que se você não tentar, você não vai saber qual vai ser o resultado que aquilo vai lhe trazer. Você escuta opiniões, você tem que tomar aquela decisão ciente do que você tá fazendo. E isso é um bagulho que eu admiro em tu, porque é tu por tu. E tu escuta opinião, pergunta, tudo mais. Mas no final das contas, você tomou uma decisão tanto certa quanto errada. O protagonista é você. Isso Inclusive do aí, fracasso. exatamente. Do Principalmente do fracasso. É, Porque o líder, no final das contas, é um cara que divide mérito e conceito fracasso. é. Né? Então, por exemplo, a CJT é um trabalho que é de várias mãos. Uhum. Mas se der alguma coisa errada, a responsabilidade é minha, enquanto líder. E acho que é importante falar isso também. Porque o pessoal quer delegar o fracasso e concentrar pra si nessa tomada de decisão, entendeu? Sim, Quando, sim. na verdade, deveria ser o contrário. A maioria das vezes os chefes, na É, verdade, tem essa diferença, né? quando... Líder e chefe, né? Exato. Quando você tá bem, aí é tipo tudo mérito dele, e quando tá mal, pô, a equipe é muito fraca, que não sei o quê, e quando na verdade é a responsabilidade dos dois, e inclusive é dele, né? É. Em todo momento. Inclusive, isso que o Bruno falou, por exemplo, dá um exemplo aqui com o Neves, que ele falou das pessoas, de certa forma, te desincentivarem em relação a um projeto. Tenho certeza que em algum momento da tua vida tu quis lançar algum projeto, aí tu pediu algumas opiniões. Algumas pessoas disseram não. Tipo, não faz isso e tal. Eu acho que todo mundo, naturalmente, por ser jovem, fica com aquele receio, aquele sentimento ruim, vamos dizer assim. Inclusive até da própria família, de falar assim, poxa, meus pais não me apoiam, por exemplo. Meu amigo não tá me apoiando. Só que hoje, o que é que eu enxergo? Eu acho que o não, primeira coisa, o não é pessoal. Primeira coisa. Se eu chamar Neves para um projeto e ele disser não para mim, eu não tenho que analisar de forma pessoal. Tipo, Sim. primeira coisa, o não é pessoal. Segunda coisa, principalmente os pais da gente e amigos próximos. Eu acho que as pessoas amam tanto a gente ao ponto de se preocuparem com os resultados daquilo. Então, meu pai, naturalmente, na maioria das decisões que eu fiz na minha vida, meu pai ficou, rapaz, não sei o quê. Só que hoje ele entende que o resultado, e hoje eu consigo confortar meus pais, minha família, meus amigos, falar, não, calma que a gente tá conseguindo gerir essa loucura aqui, entendeu? Então, acho que faz sentido. Faz sentido também. Eu concordo plenamente com tudo que tu falou aí. E tem um ponto legal que eu acho válido trazer como reflexão. Justamente trazer dos pais, né? A questão da família como um todo. As pessoas eu acho que nos privam muito por não nos querer ver sofrer. Mas às vezes eu acho que o sofrer é mal interpretado. O sofrer, na verdade, é algo educativo. Eu já comentei isso no outro podcast. Minha psicóloga fala que o erro é educativo. Desculpa, o erro é educativo. Ou seja, quanto mais você errar, por mais que você sofra, você vai aprender com aquilo. E o que não nos mata só nos deixa mais forte. Então, eu acho que se você tá com medo de alguma coisa, Vai no começo bem. o baque vai ser grande, né? É quase que exponencial, assim. No começo, imagine um gráfico exponencial, né? No começo vai ser algo que vai ser muito dolorido, pode ser que você chore, que não sei o quê, enfim, tenha qualquer reação mais assídua, assim. Mas de maneira geral, você pode ter certeza que no final desse gráfico, nessa curva, assim, você vai ver como vai ser muito menos doloroso, sabe? Você meio que, dependendo da pessoa, óbvio, dependendo de quem você anda, dependendo do que você consome de conteúdo, você acaba até meio que se blindando, né? Criando meio que uma carapaça ali, meio que uma barreira de autodefesa. E eu acho que se você seguir muito para essa linha, você acaba se sentindo mais leve, né? Então, para finalizar esse raciocínio, tipo assim, no início, quero abrir um negócio, quero empreender, não sei o quê, é muito difícil, e ficar naquela, tipo, pô, só levo patada. Mas aí, a partir do momento que como é que eu posso dizer, tipo, criei essa autoconfiança de dizer assim, não, eu tô disposto a passar por isso, e eu quero ver se no final eu vou ter o resultado que dizem que você vai ter, né? Que você vai se tornar, de uma maneira boa, frio, né? Você vai se tornar um pouco mais frio nesse âmbito mais positivo da palavra. E realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que
acho não, né? Nos últimos 2, 3 anos, realmente, o começo foi impactante, o começo foi difícil, as pessoas tentavam me privar ali, mas no final não, no final as pessoas hoje enxergam que eu consegui passar por aquilo de maneira positiva e me incentivam, sabe? Não, total. E assim, eu acho que isso aí que você falou agora foi fundamental. Por quê? Bruno puxou o assunto de decisão. O assunto que tu puxou agora foi mais voltado para execução propriamente dita. Por mais que decidir sobre coisas importantes seja extremamente desgastante, ao ponto de você, a título de exemplo, como eu falei, ligar para alguns amigos de 11 horas da noite pedindo opinião, muito mais desgastante do que a própria tomada de decisão é a execução. Porque veja, se a gente for para analisar esses últimos 2, 3 anos da minha vida, eu chegava em casa, trabalhava 8 horas por dia em alguma empresa que eu trabalhava, tomava banho, jantava, estava na cadeira, abria o computador, todo santo dia, sem falhar, 11 horas da noite, Puxado, meia-noite, puxado. às vezes sábado, às vezes domingo. Então acho que no final das contas é capacidade de execução, entendeu? Uhum. É ter capacidade de execução. E uma coisa que eu queria saber também, conta pra uma pessoa que nunca viu, como é que tu apresentaria a CJT pra uma pessoa que nunca ouviu Faz falar o do teu pitch, o projeto? pitch pra gente. Um pitchzinho assim da CJT, como é que seria isso? A gente tá no elevador descendo do empresarial, tu vê a oportunidade ali, tu tem que apresentar pra ele 1 minuto. Primeira coisa, Tá. isso é inclusive é uma dica para qualquer empresário de qualquer ramo. Só tem como eu te responder essa pergunta se eu conhecer a pessoa do elevador. Uhum. A título de exemplo, imagina Boa. que tu tá numa concessionária, tu quer comprar um carro, tu é o cliente, tu é o potencial cliente e tu é o cara que vai oferecer, tu é o vendedor. Primeira coisa, o vendedor nada mais é do que uma pessoa que vai ajudar, ou seja, vai ajudar, não é enrolar, ele vai te ajudar, ele vai ajudar Neves Ele a vai ter, conduzir a vai compra. conduzir uma melhor decisão de compra, ele vai contribuir com a tua decisão. Se tu chega e fala, ah, Neves, eu tenho aqui um carro que ele tá com preço bom, não consome tanta gasolina. Calma. Tu perguntou se o objetivo dele é esse. Uhum. Ou seja, respondendo a tua pergunta, antes mesmo de assim, apresentar qualquer projeto para qualquer pessoa, eu tenho que entender quem é aquele cara. Porque, por exemplo, se for um, um estagiário que está no começo da carreira, poxa, quais são as dificuldades dele que eu posso ajudar? Eventualmente, talvez, relacionamento, expertise prática, técnica, né? Então, por quê? Porque a própria CJT, ela nasceu de um incômodo, vamos dizer assim, que eu tinha profissionalmente falando, que era ter a oportunidade de fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. Conhecer pessoas, trocar ideia, trocar experiência. Né? Então, poxa, será que esse cara que está iniciando a faculdade, ele está passando por esse contexto ao ponto de eu, eventualmente, me apresentar e ajudar? Porque, por exemplo, pode ser um estagiário no elevador, mas pode ser também um cara que tem uma história de advocacia e ele tá com dificuldade para encontrar talentos e manter talentos, que é a questão da rotatividade, né, Sim. Neves? Enfim. Sim. Então, assim, eu acho que o pitch ele se molda de forma que você Conhece o seu cliente. vai ajudar aquela pessoa. Isso Né? é Então, bom. hoje eu chego, eventualmente, num dono do escritório, eu vou falar, poxa, veja, eu tenho números. A gente tem tantos membros em tantos estados no Brasil, tem membros que trabalham com consultoria tributária, tem membros que trabalham com a parte do contencioso tributário, enfim. É você entender ali, no final das contas, quem é o público-alvo que você está pretendendo ajudar. Acho que é isso, entendeu? Isso é Entendi. legal. É mais você entender sobre quem é a pessoa. E uma coisa engraçada sobre isso é, tipo, lá no banco, o banco ele me deu essa visão assim, plena. Aham. Porque como no começo eu trabalhava com um público assim, muito grande. Era assim, toda pessoa que sentava ou era um erro ou era um acerto. Então você vai com o tempo, com o passar do tempo, você vai vendo, eu errei nisso aqui com a pessoa, mas talvez se eu ajustasse esse meu tom de fala numa maneira mais direta, talvez Perfeito. ele estaria mais propenso a consumir. E eu já vi tu falando sobre isso no story e eu vou levando muito isso em consideração no momento que você vai voltando um pouco também tentativa e erro. Você viu que tu fez uma tentativa, você errou ali, talvez não converteu a compra, aí você muda um pouquinho, você lê a pessoa, entende o perfil da pessoa, aí vai adaptando, sempre vai adaptando, né? E
essa questão de adaptar, como que tu consegue fazer essa leitura, assim? Como é que tu foi pegando essa... Porque não tem muita tentativa e erro. Quando tem, mas, tipo, não é uma gama muito grande, né? Como é que tu faz pra fazer essa conexão com essa pessoa? Pronto, perfeito. Eu acho que a primeira coisa, quando tu fala de conexão, eu acho que. Nisso tu concorda, inclusive, né? Porque é o seguinte. Veja, tu tá oferecendo uma solução tua pra alguém. Hum. Velho, você sabe que você pode ajudar aquela pessoa. Né? Então, aquela primeira coisa. Você não pode vender algo que você não compraria. Skin the game. Né? Então, você tem que acreditar no teu produto mais do que qualquer outra pessoa na vida. Então, a título de exemplo. Muitas pessoas podem confiar em Bruno. Mas ninguém no mundo pode confiar mais do que você mesmo. Então, trazendo isso para o meio de Com negócios, certeza. é o seguinte. Ó, primeiro, eu não tenho medo de nada. Eu chego em qualquer pessoa porque eu sei que eu posso ajudar. Se eu levar um não, o não é pessoal. Então, assim, é você acreditar no teu produto, no teu serviço, radicalmente. Partindo da premissa que você acredita radicalmente, que você entende que você de fato tem a expertise necessária para ajudar aquela pessoa, aí entra na questão da adaptação. Que eu acho que tu trabalha muito com isso, que é a questão de processos, né? O que são processos, Sim. basicamente. Eu falo muito, inclusive, É. nos stories. Processos, basicamente, é o passo a passo de uma determinada atividade, né? Então, vocês têm um processo aqui. Vocês chegaram, abriram a porta, ligaram aqui a luz, ajeitaram aqui o computador, ajeitaram o microfone, e são processos. À medida que você, nessa rotina de estar executando todo santo dia, vendo que você acerta, que você erra, você vai mapeando esses processos. Por quê? Porque você consegue ter previsibilidade das atividades, Sim. seja ela qual for. E a partir do momento que você tem previsibilidade das atividades, você registra aquilo que você já acertou, você otimiza o que você errou, e aí naturalmente entra aquele conceito de escala, né? Porque a partir do momento que você mapeou o processo, entra com tecnologia, entra com gente, treina equipe, né? Então acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que o grande segredo hoje em termos de estudo, no século que a gente vive, é você documentar conhecimento. Porque não adianta, por exemplo, tu ter muito esforçado e ter uma capacidade de execução muito grande se você não registra o que você acertou e o que você errou. Se tu não registra, tu não vai consertar. Não vai saber como... Sabe o que eu acho engraçado? Tu tá falando, parece que tu trabalha no ramo da tecnologia, por exemplo. Eu trabalho com tecnologia. Aham. Então, materializando aqui, o que é isso do testar? Como é que tu lida? Se chama teste de usabilidade em desenvolvimento de produto. MVP, né? Isso. Pré-MVP existe um teste de usabilidade. No caso, depois do MVP, né? Então, sei lá, eu vou desenvolver um aplicativo. Criei esse aplicativo, vou fazer um teste de usabilidade. O que é isso? Eu vou chamar algumas pessoas e aí existem vários tipos de recrutamento também. Mas aí não vamos entrar no detalhe. Sei lá, digamos que eu esteja projetando um aplicativo, eu vou chamar Bruno e Zé para testar. Eu vou fazer uma ligação e aí eu vou mostrar, ó, esse é o meu aplicativo, mexe aí. Aí tu começa a mexer, aí eu falo, ó, não posso dizer nada. Mas aí você vai apertando e vai dizer por que você apertou no botão. A partir do momento que tu vai escutando o que a galera fala, tu fala, caramba, eu achava que estava claro que esse ia ser o botão, mas na verdade isso está parecendo ser só uma foto não clicável, sei lá. E tu vai, leva pra equipe, Perfeito, desenvolve. entendi. E aí nessa hora que tu vai redesenhar o aplicativo, tu vai documentar. Que é o que foi que tu falou que é super importante. Então tá, estamos mudando esse componente, esse elemento, esse tab que chama. Por quê? Documentar. Por isso, por aquilo. O usuário, o convidado X falou isso e aquilo. Por isso estamos mudando. Então, é muito engraçado isso. Tu fala, parecia que tu tá falando de tecnologia. Valeu, Porque é valeu. muito assim, sabe? Tecnologia cresceu muito também por vários fatores, mas dentre eles, estruturação do processo, teste, validação, MVP, errou, muda e sempre vai evoluindo, sabe? E isso é muito curioso fazer esse link, assim, né? Inclusive, isso que tu falou agora, né? É muito importante, porque, tipo, qualquer coisa que a pessoa for fazer em termos de negócio e tal, sempre tem aquele argumento, né? Principalmente a galera da nossa cidade falar, poxa, mas eu não tenho grana pra começar e tal. Só que, velho, se você parar pra analisar, me diga uma solução, não duas, uma. Me diga uma solução hoje na internet que não tenha pelo menos algum plano freemium pra você justamente prototipar um MVP. Olha, deixa eu só te interromper um segundo, eu tava pesquisando sobre isso. Existe a Hosting, não sei se vocês conhecem. Conheço. Tá já fazendo propaganda Sabe. quase que gratuita a Aí, propaganda ó, aqui. patrocinei.
você paga 200 e poucos reais por ano, você tem acesso a um aplicativo que cria sites para você. Ah. Então, se você quiser criar um site de loja, de qualquer coisa, marketplace, Já tem. um blog, qualquer coisa de graça assim, você vai pagar, sei lá, 25, 30 reais por mês. E se for bom, potencialize e você, tipo, estoura com isso. Isso é bom. Então, Onde que já se Google viu? Forms Não. é de graça. sim, É de graça. Só faz. Tipo assim, Google não Site, tem né, desculpa de pra não graça, fazer, né? entendeu? Quando a gente fala, aí trazendo essa questão do teu trabalho aí, né, de tecnologia, quando você fala aí de tracionar, de escalar, aí é outros 500. Sim, Pô, lógico. validar. Validar. Tu tem ideia boa no papel. Uhum. A questão não é grana, é a questão de tu ter a capacidade de decidir, que foi o que você falou. Pô, a própria CJT mesmo, a gente começou com o Google Forms, pô. O Google Forms, a gente tá em 15 estados no Brasil. Então, assim, eu acho que vai muito mais da questão de você chegar em casa de noite, sentar na cadeira, abrir o computador e ter a disciplina suficiente pra fazer aquilo acontecer, E, do que você ficar arrumando desculpinha de A algo que não existe. execução, né? A execução mais pesada, assim, no e como é que processo. fazer, né? É. Tenta, ensina um pouco, passa um pouco desse conhecimento pra gente. Tipo, quem tu se inspira, Uma boa pergunta. sabe? Como, tenta dar uns panoramas. Pronto, vê. De quem tu se inspira pra começar, então? Tem alguém, Deixa na eu- verdade, também, tecnicamente falando, em processos em tributário, alguém que tu traz pra tua vida e fala, nossa, esse cara aí, tecnicamente falando, ele é muito bom. Então, eu sempre gosto de analisar. Qualquer pessoa que eu procuro admirar, eu procuro me inspirar. Eu sempre é o seguinte: esse cara aqui ele tem um conhecimento, de certa forma, multidisciplinar daquilo que eu pretendo ter. Então, por exemplo, o que eu falo muito, inclusive eu falo muito para Bruno. Falo, Bruno, o empresário ele tem que entender o direito, tal como ele procura entender vendas, marketing, processo Legal. financeiro, pessoas e tal. Dito isso, um cara que eu acho que tem muito essa questão de poder de decisão, de execução, de entender a importância do direito para aquilo, né, que pô, valoriza muito para o próprio contador, o próprio advogado tributarista, enfim, é Flávio Augusto, né? Ele tem até um livro Ponto de Inflexão. Ponto de Inflexão. Você já Eu Já não li. li, mas eu já Um dos vi meus muito livros sobre ele. favoritos. absurdo, pô. Favoritos. Que é Todo exatamente mundo fala. é exatamente um cara que ele aglomera tudo, em resumo, que um empresário de sucesso tem que ter, pô. Desde ali do conhecimento jurídico até a ponta do negócio. Do negócio. Então, tangibilizando um pouquinho mais a pergunta, você falou assim, poxa, como transfere um pouquinho esse processo de conhecimento, o que é que eu acho? Eu acho que, já respondi falando um pouquinho de processo, né? Eu acho que é a melhor forma de você transferir, mas assim, por exemplo, nesse exato momento, vamos para a prática, nesse exato momento, Isso. eu já falei um pouquinho da CJT, dos nossos números e tal. Tô abrindo um escritório, ano que vem, e vou jurar sexta-feira agora. A gente vai sair pra comemorar depois. Aí, pô. Mas assim, como é que se transfere um conhecimento do ponto de vista prático? Poxa, vou abrir escritório. Contratei um estagiário. Inclusive, talentosíssimo. Veja, eu tô gravando. Essa semana todinha eu passei, em resumo, o meu trabalho da semana foi gravar. Literalmente, abrir um Google Meet. Veja, o Google Meet é gratuito, ou seja, não tem desculpinha de nada. Quem só não faz quem não quer. Passei basicamente 2, 3 horas por dia nessa semana, pegando esses processos que eu tô mapeando, que é exatamente o que a gente falou aqui, da importância dele, e gravando. Por quê? Em Porque vídeo mesmo, foi gravando um vídeo, entendi. pegava lá, sei lá, aqueles aplicativos de mapa mental. Aham. Coloca lá, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, 3 Gravando a aula gravando aula, irmão. Entendi. Não é livro, não é aula mesmo. Por quê? Massa. Porque a partir do momento que, por exemplo, poxa, eu mapeei isso aqui, agora eu vou para outra área de negócio, focar nisso. Eu não tenho que ensinar de novo. A curva do conhecimento, Deus o livre, eu bater a cabeça, não se perde, porque já está gravado. Sim. Então, Entendi. por exemplo, o nosso grande diferencial na CJT, que, pô, me orgulho pra caramba, é justamente a gente ter uma cultura organizacional muito forte, tanto de valores como de processos. Porque é o que eu tô falando hoje, se Deus o livre, você bate a cabeça, um líder nada mais é do que um mensageiro. Né? Então, tipo, um líder ele não é, ele está. Uhum. Né? Então, tipo, hoje a gente tem todos esses processos mapeados, que é exatamente esse tipo de lógica que eu estou trazendo para o escritório, porque nesse processo de transferência de conhecimento, se Deus o livre acontece alguma coisa com o Neves, com o Bruno, com a Amanda, com o Zé, tem outras pessoas igualmente capazes de fazer aquilo acontecer. Então, acho que respondendo a pergunta é você sempre registrar tudo que você está fazendo.
Porque se você imagina, se você tiver que estar ensinando toda Como é hora, que tu registra exatamente? Tipo, sei lá, tu usa um Notion, um Google Drive, aí tu vai fazendo em planilhas, como é isso? eu gosto de registrar tanto de forma escrita como aula, Digital. vídeo. Pega pau na máquina, Ah, tá, entendi agora, pega a entendi. canetinha, não, aí, ó, Aham, vem aqui, 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 aqui. entendi. Que Porque, massa, velho. Pô, isso porque é diferente. Vixe. muito, pô, Pois é. porque eu acho que o líder tem que ser detalhista de entender o seguinte, até nisso tem que ser detalhista. Poxa, as pessoas têm um tipo de aprendizado mais visual ou mais escrito e tal. Então, ó, para não ter dúvida, vou Meu fazer Deus. escrito, gravado, pintado, desenhado, o que for. Desenhado. Entendi. Porque assim, eu até falei esses dias no Instagram, você não tem como cobrar algo que você não ensina. Né? Então acho que é até um pouco. E não ser hipócrita também, né? Tipo, quando a gente começou lá atrás, todo mundo aqui, a gente precisava de alguma pessoa querendo ensinar. Né? Aquele ditado, não basta você querer aprender, você tem que ter mentores que irão lhe ensinar. Então você pode hoje, nesse processo de transferência de conhecimento que Neves perguntou, fazer algo pulando etapas, entendeu? Que isso vai prejudicar o processo de aprendizagem de alguém. Dito isso, assim, isso daí é uma parada absurda, diga-se de passagem. Isso Valeu. de você mapear, assim, em vídeo, passar essa informação de forma visual, desenhada e tudo mais, pô, que negócio massa, velho. E onde é que tu espera chegar, assim, se tu fosse falar assim, mais ou menos, porque a gente não tem como ter certeza, né? Mas o Zé, assim, 10 anos, assim, o que é que tu pensa? Quais são os teus próximos passos? Assim, como tu já tem um processo Aham, muito aham. estruturado, eu acredito que tu estruture uns anos seguintes, assim, não fisicamente, mas provavelmente na cabeça de como é que onde é que tu pretende chegar, assim, no médio e longo prazo ali? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, quando geralmente você pensa aí, tipo assim, a gente tem 23, como é que a gente quer chegar aos 30, por exemplo? Aí sempre vai ter aquelas perguntas, aquelas respostas clichê, vamos dizer assim. Ah, eu quero ser milionário e tal, não sei o quê. Só que, né? Só que isso eu acho que é meio que consequência. Isso, Sim. sem falsa modéstia, do jeito que a gente tá, mantendo a humildade e seguindo o pique que a gente tem, todo mundo aqui vai conseguir. Mas o que é que eu poderia responder de forma mais tangível? Eu quero ser eficaz o suficiente, trazer tanto resultado em qualquer tipo de organização que eu estiver gerindo ou liderando, ou Uhum. enfim, ao ponto de você ser uma pessoa que vai inspirar outros colegas lá na frente. Porque, irmão, eu não sei o filósofo que fala isso, mas tem aquela Ah, questão, né, de você transformar a potência em ato, né? Não sei quem fala isso. Mas trazendo esse contexto para nossa realidade, quantas pessoas igualmente talentosas, igual a gente assim, pô, tem muito para dar certo, mas não tem o primeiro passo. Então, sim. no final das contas, é uma responsabilidade muito grande, porque, por exemplo, eu tô abrindo um escritório agora, eu falo pra meu estagiário, pô, todo dia eu falo, véi, você tem noção que a gente tem 23 anos. Irmão, se a gente botar o pé na porta e crescer da forma que a gente pretende, daqui a 2, 3 anos a gente vai ter 26, porra. Véi, imagina o tanto de gente talentosa, amigo nosso, que tem um sonho grande igual o nosso, que tem talento, que tem. Só tá faltando dizer assim, pô, esse cara também conseguiu, então eu posso conseguir. Então eu vou muito porra, eu quero crescer tanto ao ponto de conseguir dar o exemplo. Volta naquela questão do Que resultado. massa. Eu penso muito isso. Sim, Tipo, porra, ele conseguiu, então eu também vou. eu penso muito dessa forma também. Eu acho que uma das viradas de chave na minha vida foi quando eu percebi que as pessoas que eu admiro são literalmente só pessoas, sabe? São só pessoas que estão ali fazendo algo que tiveram esse start inicial de falar, não, eu posso ser o protagonista da minha vida, de ir lá, fazer, mudar, tentativa, erro, nunca é bonitinho, nunca é assim, nunca é fácil para ninguém, mas a partir do momento que você sobe ali no palco e fala, não, agora eu tenho resultados, agora eu consigo fazer as coisas, só que lá no começo tava todo mundo assim, fala de situações, fala, não, não faz isso, não, não se arrisca. Mas quando você chega lá Perfeito. no pódio, assim, que a galera vê e, caramba, realmente chegou onde estava falando que ia chegar, né? Ah, E isso é uma das garras, assim, que eu me sinto que, pô, eu acho isso do caralho, que, tipo assim,
nada lhe diferencia de de uma grande pessoa que tem um escritório gigantesco, alguma coisa do tipo. É só o poder de execução, saber conduzir a situação para chegar naquele objetivo e ir levando de acordo com a situação. Isso que tu falou agora me fez lembrar de algo também que é muito pauta da galera da nossa cidade, que quer empreender e tal, questão de comparação, né? Uhum. Já estou muito, assim, LinkedIn também tem muito, né? Não se compare e tal, não sei o quê. É, Minha opinião pessoal, me respondam se vocês vão concordar. Primeiro, eu claro. acho que é groselha esse negócio de, não se compara, você tem que se comparar sim. Uhum. Você tem que se inspirar em pessoas pra você chegar lá, pô. Como é que tu vai seguir sem rumo, sem nada? Mas aí vem um ponto, que foi exatamente o que tu pontuou agora. Eu sou um cara que eu não me comparo com, sei lá, um advogado muito foda que eu conheço, no contexto que ele tem 30 anos. Eu falo, porra, esse cara tá muito foda hoje. Mas quando ele tem a minha idade, 23, como ele era. Como ele que ele tava, né? E aí se você tomar um café com os caras, eles vão falar, pô, tá. Isso. Tava parecido contigo. Continua. É exatamente esse ponto. E aí, inclusive, saca isso que eu vou falar agora, porque foi no chuveiro, eu tive essa frase e guardo pra minha vida. Se fosse JJ, ia estar lá no feed e explodindo. Mas assim, uma frase é o seguinte, que um dia eu vou tatuar isso aqui, porque é realmente muito boa, que é o seguinte, não basta você ser confiável. Ou seja, quando você fala confiável, entra ética, capacidade técnica, tudo. Não basta ser confiável, você tem que ser confiante. Então, irmão, de verdade, eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Mas eu sou extremamente confiante. É o seguinte, eu tô abrindo escritório, tô fazendo isso. Eu vou crescer com o pé na porta e aceleradamente, porque eu me preparei para isso. Veja, eu não tô sendo arrogante nem nada, mas eu me preparei para isso. Então, assim, quando eu falo de que você tem que ser muito confiante, obviamente a confiança não nasce, não cai do céu. Tem todo um background, né, um track record que você tem que, tipo, porra, você tem que se Tem que preparar incorporar a para parada. chegar no nível de se tornar confiante. Mas, assim, acho que confiança, no final das contas, é a principal habilidade. De tudo. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Confiança. Eu acho que quanto mais confiante você se torna num assunto, quanto mais você sabe, quanto mais você aprofunda numa coisa, mais você tem a capacidade de desenvolver aquela parada internamente e externamente. Porque quando você começa a falar, não, eu consigo, velho. Aí a primeira vez você fala, será que eu consigo? Será que não? Aí você vê, dá um primeiro passo, aí depois com o podcast, por exemplo, eu tinha muito na minha cabeça que não, esse negócio de gravar story, de aparecer na frente da câmera, não é pra mim. E quando rolou a primeira vez que a gente gravou só o áudio. Gostaram, né? Ai, É exato. bom, Tá até hoje, né? Não? Exatamente. Ele gravou o primeiro áudio que eu vi, pô, é só isso mesmo, velho? Tipo, é um medo que a pessoa tem, né, assim, de colocar a coisa em prática antes, assim, que fica. É só isso mesmo. Quando aconteceu assim o primeiro, não é possível. Aí foi pro segundo. Aí o segundo a gente já começou a melhorar, assim, tipo, as entonações, viu que tava errado no primeiro. É exato. Como tu falou, voltando um pouquinho, é tipo, a gente viu o processo de fala, porque fica gravado, então a gente tem acesso a esse tempo todo. E eu nem gostava muito de me assistir, porque eu ficava com um pouco de vergonha de mim mesmo, Eu assim, sei como sabe? é, eu sei como é. Eu tenho também. E depois que eu fui vendo assim, que eu parei pra mim assim, não, eu acho que eu posso corrigir isso. Aí depois, no próximo, eu acho que agora já tá ficando melhor, já tá se adequando mais pro que eu quero e vai acontecendo, velho. Você vai vendo que errou no outro e vai tentando evoluir, vai vendo que errou, vai tentando evoluir, vai ficando melhor, então você vai tentando melhorar. E nesse processo de aperfeiçoamento, assim, você vai se tornando mais confiante naquilo que você tá fazendo, porque você vai criando aquela confiança interna de isso daqui eu consigo fazer. Tipo, Total, uma total. pessoa que já está fazendo não é diferente de mim, ela é só uma pessoa normal que está fazendo. Um cafezinho, a cerveja, pra você conhecer a pessoa, tá ligado? Exatamente. Os ídolos, assim, quando a gente conhece, são pessoas Não, total, pô. que tem, a gente conversou o dia desse, são pessoas que têm medos, inseguranças, estão trabalhando muito, estão com a cabeça cheia, têm problemas pessoais, têm situações desagradáveis na vida e só foram lá e fizeram. Não, perfeito, é isso mesmo. Mas é muito isso também. E são muitos fatores, eu acho, que moldam, na verdade, essas atitudes. Um deles, a gente pode dizer que a internet realmente blinda ali, né? As pessoas mostram o que elas realmente querem mostrar. Ou, por exemplo, algo que um amigo meu próximo fala também. Nem todo mundo tá pronto e nem todo mundo meio que... Essa palavra talvez seja meio forte assim. Mas nem todo mundo tem meio que aquela vocação
pra isso, sabe? Às vezes tem pessoas que têm uma vocação pra ser, sei lá, mais tranquilo, pra viver uma vida com outros valores, com outras ambições, né? Que todo mundo tem ambições na vida, mas que são diferentes, talvez, desse rumo que nós estamos traçando, né? No âmbito profissional, empresarial, de ajudar, que aí entra um milhão de vieses também, é, Não, de perfeito, ajuda do sim. próximo, sabe? Perfeito. Então eu pontuaria esses dois pontos, assim, como falta de confiança, né? Eu diria. Inclusive, isso que tu pontuou é muito interessante, por conta do seguinte, de que é questão de vocação. Porque, vê, da mesma forma que é muito chato, tipo, a gente que quer abrir empresas, viver de empreendedorismo, é muito chato quando alguém que não entende o que a gente sonha chega e fala, ó, faz concurso, por exemplo. Você fica, Sim. poxa, mas não, eu não. Mas da mesma forma que isso pra gente talvez não seja tão legal de escutar, eu acho que a internet, nessa movimentação de educação financeira, de não sei o que, meio que observa as outras vocações que não a do empreendedorismo como algo tipo, meu Deus, vem pra liberdade, vem não sei o quê. Só que Aham. é felicidade no final das Pois é. contas, entendeu? Porque você não consegue perdurar com o tempo e aí vem a questão de capacidade de execução e tal, se você não tá feliz. Então, Exato. tipo, não necessariamente você tem que abrir empresa, ter CNPJ pra ser feliz, pra estar realizado, pra Pois ganhar é. dinheiro. Eu Tem acho que tem perfis, né? perfis, pô. Perfis de pessoas que são mais da parte. Pronto, eu tenho amigas minhas que já falaram, não, eu nasci pra receber ordem, pô. Aham. Tipo, eu não quero ter que ficar indo lá pensar, não sei o quê. Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Você Aham. me diz, ó, você vai Perfeito. fazer X, Y. Eu vou lá e faço X e Y. Mas por que eu não quero saber? Eu só quero fazer. Sim. Entendeu? É. Então, tipo, tá tudo bem também. A confiança, quando vocês têm até nessa parte que é muito importante também, em qualquer parte a confiança é importante. Mas até nisso de você falar, não, é isso mesmo, eu quero viver só o básico ali, É. tá Até tranquilo. isso é um processo decisório, É né? o Sim, processo de sim. decisão, velho. Né? É sempre inerente esse processo de decisão e confiança a toda Vê, situação da vida, né? a gente já tá se caminhando aqui pro fim e pô, aprendi muita coisa legal, mas uma das mensagens finais, assim, talvez. Tava refletindo aqui um pouco e, por exemplo, voltando um pouco que a gente já estava comentando, Uhum. de se enxergar no futuro, de traçar processo decisório. Por exemplo, eu e Bruno, acho que tu pode até falar melhor, mas por exemplo, eu, por mais que eu não soubesse aonde de fato eu iria chegar, eu já me imaginava mais ou menos naquele cenário. Então, vou contextualizar. 2 anos atrás, pô, eu quero trabalhar numa empresa grande de tecnologia, porque eu sei que lá eu vou aprender. Lá, com essa bagagem que eu vou aprender lá, eu vou conseguir sair e trazer aquilo para minha vida e para o meu negócio. E aí, fazendo um link muito com vida pessoal, por exemplo. Eu acho que o trabalho, justamente essa questão de estruturação de processos, metodologias ágeis, gerenciamento de projetos, se a gente Uhum. trazer isso para nossa vida, a gente se torna, cara, eu acho que é uma pessoa muito evoluída, porque pensa, Faz sentido trazer pro pessoal, né? pensa comigo, se no negócio, todo mundo assim, né? Eu escuto muito falar, vocês podem contra-argumentar qualquer coisa, mas Ah, não, um líder no processo de decisão tem que ser frio, calculista, examinar dados, sentenças racionais e lógicas. Isso é assim trazer pra vida. Porque a gente se incomoda quando, sei lá, a gente derrubou um garfo no chão. Sei lá, não sei se acontece. Por que a gente se incomodaria se a gente sujasse nossa roupa porque tá comendo alguma coisa? Tipo, sabe? perfeito. Então, trazendo um exemplo bem chulo, bem besta, Faz sentido. mas trazendo essa referência justamente da racionalidade, da frieza do âmbito empresarial. Se a gente conseguir trazer isso para nossa vida, a gente Muita vai coisa conseguir. melhora, né, não? Muita coisa melhora, exato. Nossa percepção sobre tudo, pessoalmente falando, melhora. Sabe? Analisar os nãos E lembrar que o não não é, pessoal. pessoal, exato. Isso aí eu vou Não é nem anotar. só o não, mas também, tipo, as situações que acontecem na vida nem sempre é, tipo, direcionalmente, assim, pra você, tá ligado? Você não é o centro de tudo e Perfeito. ninguém é, na Inclusive o verdade. fato de você não ver o não como algo que não é pessoal é um pouco até narcisista, né? Tipo, o cara não me deu não, o cara me deu não, não sei o quê. Só que o não não é pessoal, irmão. Acabou. Só... Tipo, segue a vida, segue o fluxo, você vai trabalhar. Tá ligado? Vai trabalhar. Continua. Resolve a parada. Mas é Mas isso. é isso, pô, que papo massa, foi muito bom ter você aqui, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Uma Inclusive, honra. aproveitando aí a oportunidade para finalizar, se me permitem aí, queria até indicar um livro que eu acho que tem muito a ver Acho que é com melhor a não. galera da nossa cidade. Uhum. Melhor não. Por quê?
Eu quero que poste isso aí pra ele mostrar que me cortou no meio do podcast. Beleza? Se a Amanda Só pra tivesse quebrar um aqui. pouquinho no final. Se a Amanda tivesse aqui, Malu Perini, aí nem ia ter isso, tá ligado? O cara me cortou aqui, foda. Só pra quebrar, tem que ter uma Mas, descontração. mas é o seguinte, tem um livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes. Deixa eu não anotar aqui. Mudou a minha vida profissional. Basicamente, o autor, Donald Clifton, fala que existem 34 tipos de inteligências mapeadas até hoje. Pode ser que até exista mais, mas ele mapeou 34. Sim. Então, trazendo um pouquinho aí de o que é que tu quer da tua vida daqui pra frente e tal. Eu quero ajudar pessoas, da forma que eu disse, né? De, pô, se eu der certo, vários amigos vão dizer, pô, ele deu, então eu também quero dar. Mas eu quero ajudar pessoas potencializando o meu talento. Então, o que é talento, no final das contas? Isso tem a ver até com filosofia e tal. Depois lê, tu vai gostar. Boa. Talento é você estudar e adquirir a capacidade de execução de forma mais rápida. Então vai ter coisa que tu vai estudar, tu não vai, tipo, física, se estudar física, meu irmão, esquece, nunca vou virar físico. E se você depositar aquele mesmo esforço em outra coisa, você vai deitar. Então, um conselho pra galera da nossa idade, que quer empreender, que quer talvez até melhorar um pouco de questão de se blindar emocionalmente, é focar naquilo que você realmente é bom, construir tanto a vida profissional como profissional em cima desse aprendizado aí. Acho que vocês vão gostar. Beleza? Perfeito, perfeito. Anotado. Pra terminar aí, então, solta aquela frase infame. Infame. Quero aprender. É porque é uma frase que ela Vai tem tá gravado. direito autoral, na verdade. É. E aí a gente tá perdurando ainda, sabe? Mas a gente tá vendo outras formas de desviar. Mas basicamente evoluam, sejam felizes e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Falou.